Olá a todos, bem-vindos nas aulas de astrobiologia. Essa é a primeira aula temática, começando com a disciplina. Vamos primeiro definir o que é a astrobiologia, que metas ela se coloca na frente do estudo e também, assim, vamos ver uma curta revisão dos corpos celestes que são presentes no universo. Corpos celestes como estrelas, ou galáxias, ou aglomerados de galáxias, para a gente tiver noção onde no universo a gente se encontra. Então, vamos começar. Aqui nessa página eu coloquei dois motos que eu acho muito bons, né? Primeiro é do Erwin Schrödinger, é aquele que desenvolveu, entre outros, aquela equação que descreve energia e probabilidade de uma partícula, né? A famosa equação dele, que é tão complicada que, na verdade, acho que mais que para hélio, aí já é praticamente impossível resolver essa equação sem uso assim, de um sistemas adequados. Se eu me lembro corretamente, um enorme tempo computacional foi usado para chegar à solução assim do sistema de oxigênio de um átomo, né? Mas esse é uma tarefa tão gigantesca que realmente assim tem que ser muito tempo computacional e muita memória e muitos processadores e assim por diante. Então, acima disso, a gente tem que chegar sempre a algum resultado assim, aproximado. Mas esse Schrödinger, ele assim pronunciou uma coisa interessante, né? Que é assim está escrita aqui em inglês, eu me restringe só assim para conteúdo, que na verdade ele fala que é o conhecimento isolado, sim, de uma ciência, assim é praticamente nada, a não ser que seja incorporado e usado com conhecimentos das áreas variadas, ou praticamente de todo o conhecimento, porque só assim a gente vai chegar um pouco mais perto, assim, a responder aquela questão, quem somos, né? Eu coloquei aqui porque a astrobiologia, como a gente vai ver, é uma disciplina multidisciplinar ou até interdisciplinar, né? Então, o que é importante é síntese de conhecimento de várias áreas da ciência para avançar nessa área, né, da astrobiologia. E outro moto que também gostei muito vem do Martin Rees, né, que já foi até reitor assim da Universidade de Oxford, aquela na Inglaterra, que parece que é uma referência fundamental para a ciência, né? Ele é astrofísico, né? Ele colocou aqui uma coisa muito interessante, que parece que o universo assim, muito favorável à vida acontecer, né? Ele até chamou que o universo seja biofílico, né? Que ama a vida, né? Porque parece que ele faz tudo assim para a vida acontecer, né? Então por isso eu coloquei aqui o modo, ou seja, o moto dele, porque eu achei que também para astrobiologia assim, significa muita coisa. Bem, vamos falar sobre a astrobiologia própria, né? Então, às vezes está sendo chamada também exobiologia, só que o sentido da exobiologia mudou, né? Esse foi o sentido antigo da exobiologia, assim, tipo astrobiologia. Agora ela tem
sentido um pouco mais estreito sobre as condições da vida extraterrestre, né? Não abrange mais toda a área da astrobiologia. Então, a astrobiologia vem, assim, eu sempre gosto, assim, analisar a palavra, né? Porque uma vez que a gente sabe que a palavra significa, então nunca vai esquecer que aquela área aborda, né? Então, astron, grego, a palavra grega, né? Significa uma constelação ou, sei lá, o astro, seja, significa estrela, né? Bios significa vida, né? E logia é ciência, assim, discurso, aprendizagem, tem vários sentidos. Então, a astrobiologia poderia ser definir como ciência que estuda a origem, distribuição e futuro da vida no universo. Tá? Então, não só na Terra. Como falei, essa disciplina é muito assim, exigente, né? Ela gosta de síntese, de muito conhecimento de várias áreas, tipo física geral, química geral, astronomia em si, biologia geral, né? Mas também microbiologia, justamente assim naqueles extremófilos e tal, né? Ecologia, que a gente precisa saber, porque se a gente um dia vai ter um contato com vida extraterrestre, então a gente precisa saber o que fazer para não extingir um ao outro, né? Então, biologia molecular, obviamente, assim, é intimamente ligada ao surgimento da vida, né? E também à evolução. Geologia. Sem conhecimento de geologia, a gente também não vai saber sobre a origem da vida, né? Todo mundo sabe que, assim, mudança, o movimento, seja de placas continentais, provavelmente permitiu a vida originar, especialmente naquela teoria de vida se originar no fundo do oceano, né? Naqueles fumarolas, ou seja, as fontes hidrotermais, especialmente aqueles alcalinos, não os ácidos, né? Porque se a teoria daquelas poças de sopa primordial, né? Então, na Terra não funciona muito, porque quando surgiu a Lua, que a gente também vai abordar assim na outra aula, então ela ficou muito mais perto, então tinha influência muito maior nos marés, né? Então, no começo os marés poderiam chegar a 1 quilômetro, então varrendo cada 3 horas, né? Porque a rotação da Terra também era diferente. Então, cada 3 horas, uma ondinha de 1 quilômetro poderia varrer essas poças. Então, não sei se essa teoria assim está muito válida para a vida terrestre, né? Então, isso é muito importante saber assim dos processos geológicos, né? Que podem levar à avaliação se aquele corpo celeste tem ou não tem chance de vida. Paleontologia, né? Ou seja, então esse também é uma ciência que, de fato, aborda como era a vida passada, né? Então esse tem significância enorme, porque sem isso a gente não sabe muito bem, assim como a vida evolui, né? Até meteorologia é importante, né? Porque vida precisa um líquido. Líquido não existe sozinho no universo. Precisa ficar assim junto com estado sólido e estado gasoso. Então, vida num planeta sem atmosfera vai ser meio que difícil, né? Não é que é impossível, porque existem alguns oceanos subterrâneos, né? Tipo na Europa ou tal, ou até no, sei lá, Tritão. Mas
assim, a vida na superfície, né, que seria bem mais fácil de detectar, precisa atmosfera. Então, meteorologia também é uma ciência muito importante para a astrobiologia. Essa lista já é enorme, mas de longe ainda não abrange tudo, tá? Então, tem outras. Bem, a astrobiologia se pergunta várias perguntas substanciais ou fundamentais, né? Então, como eu já falei, uma parte orgânica, para usar essa palavra, né? Da astrobiologia é como a vida começou e evoluiu. Significa, precisamos saber as condições, né, que podemos procurar depois nos exoplanetas, que seriam propícias para a vida se originar ou também evoluir, né? Não só de passado, mas também para o futuro, né? Porque esse é também o assunto da astrobiologia. Então, outra pergunta é: existe de verdade vida nos outros lugares do universo ou estamos sozinhos, né? Essa é uma coisa fundamental até para muitas áreas da filosofia. Para a gente responder essa segunda pergunta, a gente se pergunta de novo: como detectar a vida? Esse não é tarefa tão fácil como parece, porque a gente ainda não tem nem definição o que a vida é. A gente se aborda naqueles três situações, problema, que já mencionamos na origem da vida, na outra disciplina, né? Mas aqui eu poderia de fato falar que Carl Sagan, né, um famoso astrônomo, astrofísico, né, que também ficou bem pertinho, assim, no berço da astrobiologia, né? Então, ele tinha uma ideia muito brilhante quando a sonda Galileu, que foi enviada para estudar o Júpiter, né? Quando estava chegando o Júpiter, ele falou: vamos fazer um experimento, vamos virar os detectores dessa sonda para a Terra e vamos perguntar se ela consegue detectar a vida na Terra. A resposta da sonda foi: não, nesse corpo celeste não tem vida. Então, já que sabemos que a Terra é única, que a gente tem certeza que contém a vida, então a gente pode ver como é difícil instruir uma sonda para detectar a vida, já que a gente fez o melhor e a sonda não achou que que a Terra está habitada por vida. Então, essa é também pergunta bem fundamental. Como detectar a vida? A gente nem consegue detectar direito vida terrestre. Então, a vida extraterrestre pode ser diferente. Tá? Por fim, a quarta pergunta fundamental que eu coloquei aqui, né, é qual é o futuro da vida na Terra e além dela. A gente vai ver assim na outra aula, né, que é sobre os outros sistemas planetários, ou seja, exoplanetas, né, que existem estrelas tipo Sol, né, assim, classe G, que tem sistema planetário com planeta na zona habitável, só que o Sol, aquele astro, né, aquela estrela, tem 6 bilhões de anos. Então, o problema é isso, como que a gente vai detectar a vida que poderia ser muito mais avançada, quase 2 bilhões de anos a mais do que a nossa, tá? Então, essa também é uma pergunta fundamental. Qual é o futuro da vida? Bem, para isso, a astrobiologia fez várias metas, né? Então, aqui eu coloquei uns 7 metas, né? Que está tão pequenininho que eu também não lembro tudo, então eu sempre vou precisar olhar um pouco. Tá? Então, natureza e distribuição de ambientes habitáveis no universo. Tá? Então, a gente precisa, de fato, abordar
essa meta para saber assim onde olhar, né? Para achar a vida, né? Então precisamos saber como se forma nosso sistema, como se poderia formar o outro. Às vezes a gente vê que um outro sistema está se formando que poderia de fato fornecer informações justamente para nosso. Então tem sempre uma grande assim um grande feedback, né? Ou seja, uma retroalimentação desses achados que são importantes assim para achar vida extraterrestre, né? Então, segunda meta fala sobre ambientes habitáveis, assim, no passado, na presença ou no passado, né? Então, esse é sobre, na verdade, aquela vida primitiva, como eu já mencionei, que a gente vai ter uma aula, né? Assim, para saber como que seria um ambiente propício para a vida se originar, né? Então, a gente precisa explorar o Marte, por exemplo, porque é um candidato que, pelo menos no passado, poderia ter vida, né? A gente sabe que tem lá uns rios, ou seja, os leitos de rios, tem hematitas que poderiam ser só formados assim, num tipo de lago, né? Então, a gente precisa estudar esses ambientes para saber como que a vida pode ser originada ou também terminada, né? Então, a gente também precisa explorar o sistema solar, assim, além da Terra, né? Para isso a gente vai ter aquela aula sobre as luas geladas e planetas anões, né? Porque nem sempre as condições de vida têm que ser como nem a nossa, né? A maioria não tem, desses corpos não tem atmosfera, exceto Titã, né? Mas isso não significa que a vida não poderia se originar lá, né? Já que mencionei que até na Terra a vida provável seria originada no fundo do oceano, então no fundo do oceano não tem luz solar, então esse não é a coisa que é fundamental para a vida se originar, né? Então a gente precisa explorar esses outros corpos celestes para tiver um pouco mais conhecimento sobre possibilidades de origem da vida, né? Então, terceira meta, da onde vem material, né? Que a gente vai ter naquela astroquímica, tá? Então, a gente precisa saber como se formam as moléculas. A gente vai ver que até nos nuvens moleculares gigantes que ainda, de fato, não colapsaram gravitacionalmente para formar algum sistema planetário e já tem compostos orgânicos diversos, né? Então, já química nessas nuvens pode contribuir para a vida se originar, né? Esse corresponde àquele método Rees, que o universo é biofílico, né? Então, a gente precisa também estudar da onde vem a energia, né? Porque, assim, compostos é uma coisa, mas a vida tem seu metabolismo, né? Que vem da palavra metabolé, que significa mudar, né? Então, mudanças, transformações de compostos, né? Que necessitam energia. Então, esse também é principal para a vida permanecer. Então, a gente precisa estudar isso também, né? Então, a gente também precisa estudar a origem da celularidade. A gente sabe que, por enquanto, na origem da vida tem aquelas duas versões, né? Que ainda
estão lutando uma contra a outra, né? Que é assim, o mundo do RNA, ou seja, replicador primeiro, ou mundo proteico, né? Ou seja, metabolismo primeiro, né? Cada um tem suas vantagens e desvantagens, mas no qualquer jeito, no final, a vida precisa se encapsular num tipo de célula, porque senão a diluição constante aí dificultaria a evolução da vida, né? Então, outra meta é estudar a interação da vida passada na Terra com o seu ambiente, né? Vida é um sistema aberto, assim, do ponto de vista termodinâmico, né? Então, ela é aberto para matéria e para, ou seja, troca de matéria e troca de energia com o ambiente. Então, estudando o ambiente, ou seja, a interação da vida com o ambiente, né? Então, esse pode ser também vital para a gente descobrir algum tipo de vida extraterrestre, né? Então, a gente por isso aborda assim aquela vida primitiva na Terra e os fundamentos assim da vida complexa, né? E os efeitos dos eventos que a gente também chama de gatilhos da evolução, né? Então, tipo, sem o bólido caindo no Yucatán, aí não teria mamíferos grandes, né? Que nunca evoluiriam para nós, seres humanos. Quem sabe que em vez de Homo sapiens, teria aqui um tipo de Homo saurus, né? Bem, próximas 3 metas, né? Então, a próxima é mecanismos evolucionários e os limites ambientais da vida, né? Então, esse é, de fato, um assunto que a gente vai abordar em várias aulas, tipo extremófilos, né? Os biosistemas, né? Ou seja, ou biotas, né? Significa o mecanismo que é, na verdade, que é um organismo vivo não depende só do ambiente, mas muitas vezes dos outros organismos vivos, né? E também para essa meta precisa estudar a adaptação bioquímica. Então, essa é, na verdade, uma interação defensiva, né, do organismo, porque o ambiente muda, precisa sobreviver. Penúltima meta fala sobre os princípios que moldam a Terra, especialmente no futuro, né? Ou outros planetas também, né? Então, a gente precisa saber como as mudanças ambientais, né, afetam a vida e como a vida interage de volta, né? Por fim, a 7ª meta fala sobre as bioassinaturas, ou seja, como a gente reconhece algum tipo de vida extraterrestre, né? Então, bioassinaturas podem ser fundamentais para a gente conseguir detectar a vida fora da Terra. Bem, esse foi sobre o assunto que é abordado na astrobiologia, né? Aqui essa página fornece uma lista assim, de filmes ou séries de filmes que recomendo que vocês assistem, porque lá vai ter muito mais informações, maioria mais astronômicas ou evolucionistas, né? Que podem ajudar a matéria, né? Então, eu recomendo muito aquele
aquele seriado de Universo, que já é um pouco mais velho, né? Porque começou em 2006, se não me engano, e terminou assim em 2014. Então, tem 7 temporadas. Tem até a introdução à astrobiologia. Tem várias vezes, por exemplo, eles voltam para discutir as condições no Marte. Tem sobre Big Bang, tem sobre estrelas, sobre vários assuntos muito interessantes. Tá? A versão mais nova é aqui na terceira, né, que é Como Funciona o Universo. Essa é uma série parecida, que é mais nova. Ainda está sendo produzida, né? Então tem acho que 2 ou 3 temporadas atualmente. Além disso, existe aquela que está aqui segunda na lista, que é Cosmos, a Odisseia do Espaço, que também fala sobre o universo, só que ela é destinada mais para público mais leigo, né? Então, tem trazido lá várias histórias, como algumas leis que a gente já deveria conhecer, como eram descobertas, né? Falam do Herschel, falam do Newton, tal. É muito interessante, como uma revisão completa, assim, para tiver uma base assim astronômica, né, para astrobiologia. Só que estou avisando que é um pouco mais designado para público mais leigo, né? Então, além disso, existem aqueles filmes isolados, como aquele Como Nasceu Nosso Planeta, né? Que é muito interessante. Tem alguns errinhos que eu vou mencionar nas aulas próximas, né? Que sempre se acha uma coisa que os autores esquecem. Eu também esqueço, tá? Não é que eu sou melhor. Mas quando a gente descobre, é bom mencionar para o erro não se repetir. O BBC fornece muita coisa interessante, assim, especialmente sobre a origem e a evolução da vida, né? Aqui mencionei pelo menos 3. Né? Aquele filme Caminhando com os Monstros não é sobre os dinossauros. Sobre isso tem uma série enorme, assim, também no BBC. Mas eu coloquei aqui porque é sobre os primeiros seres multicelulares, né? Aqueles brontoscópios, escorpios e anomalcaris e tal, né? Que são seres multicelulares que viveram nos mares e, por exemplo, aquele anomalcaris foi um dos primeiros que desenvolveu os olhos, porque o predador precisa ver a presa, né? Então, por isso, eu coloquei aqui, né, para vocês verem, assim como a evolução sempre corresponde, assim, a desenvolvimento de alguma coisa particular, assim, no organismo. Esses dois seguintes, esse First Life e Life, são de um conjunto assim de filmes que são muito interessantes, especialmente se vocês conseguem assistir esses filmes no original, porque são narrados por aquele David Attenborough, né, que é muito conhecido assim no mundo dos vídeos científicos, que é um excelente, tem pronúncia excelente, então não enrola nada, dá para entender aquele inglês dele muito bem, né? Então, tem vários, assim, como a vida chegou, como conquistou a Terra, né? Aí, esse naquele First Life. Naquele Life, tem uma série, acho que de 6 filmes, que falam sobre ambientes diferentes, ou, assim, tipos de organismos diferentes, tipo mamíferos ou pássaros ou tal, que é muito interessante porque assim a gente vê a complexidade da vida na Terra e esse se reflete assim no que a gente pode procurar fora, né?
da Terra. Também tem alguns filmes, assim, meio que ficção científica, mas eu não escolhi aqui os filmes que são pura invenção, sim, dos cinegrafistas, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, aquele Alien Planet, Darwin 4, né? Assim, é um planeta fictício, isso eu confesso, né? É o quarto planeta de um sistema Darwin. Mas assim, o filme foi feito com assistência de vários cientistas assim, de várias áreas assim, da biologia, da prognóstica, da geologia e assim por diante, engenheiros, né, assim, bioengenharia e assim. E essa é uma compilação como que poderia ser uma vida assim num outro planeta, né? Então, existem vários outros que eu vou mencionar ao longo das aulas. O último que eu estou aqui mencionando é aquele The Future is Wild, ou seja, Futuro Selvagem em português. Existem versões dubladas praticamente de todos esses filmes, mas confesso que normalmente o filme dublado já tem resolução muito menor, não é aquele HD. Então, eu posso falar que no meu computador já tem mais do que 10 gigabytes, ou seja, no meu disco externo, tem mais do que 10 gigabytes desses filmes. Quem vai ser interessado até poderia, de algum jeito, fornecer. Bem, esse futuro selvagem é sobre Terra em 3 situações futuras. Daqui a 5 milhões de anos, 100 milhões de anos e 200 milhões de anos. Então, de novo, assim, os cientistas com cinegrafistas sentaram juntos, né? Aí tentaram achar o que poderia acontecer caso que a humanidade assim cansa da Terra e sai fora, né? Então, aí depois nesses períodos que eu mencionei, aí envia uma sonda de volta para ver o que aconteceu com a Terra, tá? Então, isso também é interessante do ponto de vista de evolução, tá? Além disso, tem aqui do meu lado assim 3 vídeos que vocês podem achar na página da Tidia, né, que mostra uma outra coisa, assim, a vastidão do universo, as dimensões enormes que vocês podem encontrar lá, tá? Então, eu não tenho tempo para mostrar isso, mas vocês já viram nas aulas e quem precisa pode ver ou pode procurar na internet, porque os nomes eu não mudei, tá? Bem, então, final dessa aula é apresentar um pouco os corpos celestes. Eu gostaria de fato fazer assim de escala de menor para maior. Então vamos falar de estrelas, assim tanto na sequência principal, significa no meio da vida delas, ou durante a morte, ou o que acontece após a morte da estrela, né, que vira, sei lá, uma anã branca ou supernova, ou no final estrela de nêutrons ou buraco negro, né? Depois a gente larga, que junta com a estrela os planetas que poderiam orbitar ao redor, né? Então vamos falar um pouquinho sobre sistemas planetários. Esses sistemas planetários que orbitam, sei lá, uma estrela, né? Junto com a estrela se encontram num conjunto maior, né? Que a gente chama de galáxia, que por si só ela se aglomera com outras galáxias, fazendo aglomerados ou até superaglomerados de galáxias, que são aglomerados de galáxias, né? E por fim, a maior estrutura que a gente por enquanto reconheceu é tal chamada rede cósmica, né? Então vamos lá. Então, as estrelas, na astroquímica eu vou falar sobre isso de novo, né? Aqui estou só apresentando. Mas, assim, as estrelas se dividem entre várias classes
que ainda, que a gente pode ver aqui, né? Classe O, B, A, F, G, K, M. Então, essas estrelas, sim, a gente pode dividir assim em dois grupos, né? Estrelas grandes, que são O, B, talvez ainda A, né? Essas classes, e outro grupo que são aquelas pequenas, né? Que a gente chama de estrelas anãs, incluindo o nosso Sol. Mesmo que ela abriga 1 milhão de terras, ou mais ou menos isso, né? Então ela ainda é muito pequeno, como a gente pode ver naquele filme Terra Pequena, Sol Grande, né? Porque não é só sobre Terra e Sol, mas depois incluem várias outras estrelas, até um gigante, onde, de fato, do lado dele, se a gente observar só, a gente não vai ver, porque é menor do que um pixel naquela imagem. Tá? Então, as estrelas têm, são agrupadas assim, se a gente compara a luminosidade e temperatura de superfície da estrela, então a gente acha uma correlação que num diagrama do Helmström, então ele assim se agrupam assim numa tendência, né, que a gente chama de sequência principal. Então lá são estrelas que já se formaram e ainda não estão nos finais, nos estágios finais da vida, né? Então a gente chama de sequência principal. A maioria dessas estrelas são anãs, aquelas de classe F, G, K e M. Tá? Então, e ainda, de fato, mais do que, assim, essa maioria é 90%, ou mais um pouco, 94%. Aí disso, pelo menos metade são anãs vermelhas classe K, né? Então, significa, se na galáxia, pelo menos, na Via Láctea, né? Então, a maioria das estrelas são anãs tipo M, aí depois tem bastante aqueles tipo K, GF, e algumas estrelas tipo A, B ou O, né? É por causa que a gente também se mostra assim na astroquímica que é quando a estrela é maior, então ela tem vida mais intensa, né? Temperatura do interior é maior, então vive mais rápido, né? Então a estrela tipo O vive, sei lá, uns 100 milhões de anos ou até menos, tá? Estrela tipo G, como o nosso Sol, tem vida de por volta de 10 bilhões de anos, né? Então significa 100 vezes maior. A estrela tipo M pode viver trilhões ou até, sei lá, centenas de trilhões de anos. Então é muito mais do que outras. Por isso também a maioria das estrelas é desse tipo, porque elas ainda não conseguiram de fato explodir, ou seja, não conseguiram morrer, né? Porque elas não explodem. Essas estrelas viram anãs brancas, né? Então tem um tipo de, não daria falar explosão, né? Que se chamava nova. Hoje em dia esse termo não se usa mais, ou praticamente ninguém usa, né? Usa-se só supernova, que é um termo diferente um pouco, porque é assim, um acontecimento bem maior, então consequências são diferentes. Tá? Como a gente vai ver na aula de exoplanetas, então a maior probabilidade assim, de achar um planeta que orbita uma estrela, então seria nas estrelas entre F e K. Tá? Então, são essas. Então, isso significa que, por exemplo, assim, deveria ter uma quantidade enorme assim de sistemas planetários, né? Porque essas estrelas fazem pelo menos metade das estrelas da Via Láctea. E, quem sabe,
que essa distribuição não é igual ou parecida para as outras galáxias. Bem, se a gente vê assim, quando a estrela morre, né, então, se for pequena ou grande, ela normalmente expande, né, por causa das irregularidades da convecção, assim, quando a estrela começa a fundir o hélio, né, então tem alguns eventos esporádicos, né, que de fato fazem que a camada externa, que ainda queima o hidrogênio, expande, né? Então vira normalmente um gigante ou supergigante. E na figura em cima de mim, né, tem comparação, sim, de Sol, aquele pontinho, né, e um gigante. Se a gente aquele gigante vermelho coloca assim dentro de um supergigante, então é na figura também à direita, mais abaixo, né? Então a gente pode ver que aquela bola enorme, comparada com o Sol, é ainda pequena comparando com o supergigante. Se a estrela morre, então ela ou vira anã branca, né, que a gente pode ver aqui nas figuras do meu lado esquerdo, aqui ó, mais esquerda, né, é assim comparação assim, de anã branca, ou seja, no meio é comparação com a Terra, né, que é anã branca, ela tem tamanho mais ou menos da nossa Terra, né, por volta de 10.000 quilômetros, né. Só que ela é muito mais densa, né? É um núcleo da estrela que, de fato, expandiu e perdeu aquela parte exterior, né? Ou seja, nessa figura à direita, né, bem do meu lado, então eu tenho apresentado um tal chamada nébula planetária, né, que é justamente o que sobrou das partes exteriores da estrela que morreu, assim, no modo, assim, sem virar supernova, né? Então, as supernovas, assim, elas são uma explosão muito grande, né, que fornece muita energia, como eu falei, assim, pode fornecer o resto da tabela periódica acima do número atômico do ferro, né? Então, o que sobra é normalmente uma estrela de nêutrons. A gente se explica qual é a diferença, né? Porque lá foi vencida sim, a degeneração eletrônica, né? Então a estrela tem massa suficiente para fundir os elétrons com os prótons e maioria vira nêutrons, né? Então essa estrela assim é muito mais densa do que a anã branca, né? Se fala que é, sei lá, uma colher de chá se dessa matéria poderia ser como alguma coisa como 4 Titanics, né? Então é extremamente densa e também menor do que a anã branca, né? Ela chega até, sei lá, uns 16 quilômetros, só isso, tá? Então aqui em cima de mim tem duas versões, né? Ou vira um pulsar, se a velocidade assim da rotação, porque a gente sabe que tudo tem uma rotação assim em volta do seu eixo. Então quando a estrela morre, o núcleo colapsa. Então é comum, né, aquela situação quando uma patineira faz pirueta, aí junta todos os braços e pernas, então a velocidade aumenta, né? Porque tem que conservar o momento, né? Então, o momento angular. Então, essas estrelas giram assim em milissegundos, né? E normalmente apresentam assim um feixe que sai pelo eixo de rotação,
né? Ou seja, pelo eixo magnético daquela estrela, que não precisa coincidir com o eixo da rotação. Então a gente, como aqui do meu lado, pode ver essa estrela, se esses feixes atravessam assim a linha da nossa vista, então parece que essa estrela pisca. A gente por isso chama essa estrela de pulsar. Se se compacta mais ainda, né, então ela pode virar magnetar, que é aquelas duas figuras imediatamente em cima de mim, né, esquerda e direita. Então, esses são, eles são tão compactados, né, tão densos, que a convecção dentro, de fato, produz um campo magnético gigante, né, em dezenas até centenas de Tesla. Sim, para comparar, a Terra tem 10 a menos quarta Tesla, Júpiter tem 10 a menos, mais ou menos, segunda, ou um pouquinho menos. Né? Então, esses são campos magnéticos enormes. É como a gente vai ver, sim, esse pode também, no condicionamento cósmico da vida, afetar a produção de moléculas quirais que a vida tanto deseja. Né? Aí, então, é interessante do ponto de vista astrobiológico. Também é conhecido que essas estrelas de nêutrons podem conter planetas que orbitam elas. Né? Se a estrela é mais maciça ainda, né, a estrela vira anã branca, seu núcleo tem por volta de 1,4 massas solares. Então, o nosso Sol não tem essa chance, né? Para virar estrela de nêutrons. Então, menor vira anã branca, maior vira estrela de nêutrons. E se for mais maciça ainda, né? As fontes diferem. Alguém fala a partir de 3 massas solares, alguém fala a partir de 10, mas todo mundo fala até, sei lá, 30 ou mais massas solares. A estrela, assim, o núcleo, assim, colapsa mais ainda, né? Então passa estágio hipotético previsto, né, de estrela de quarks e colapsa até a singularidade e forma tal chamado buraco negro. Esse pode ser o tamanho estelar, né, como a gente conhece. Ultimamente foram achados os buracos negros intermediários, né, que é muito interessante, porque na verdade ninguém sabe exatamente como eles se formam, né, porque não é tamanho estelar, não é tamanho assim aquele gigante. Existem também os buracos negros maior, como eu aqui falei, escrevi, né? Então, ela chega a 30 bilhões de massas solares. Aí esses buracos massivos, eles se encontram nos centros de galáxias, né? Se tiver em volta, sim, abundância de material que pode ser engolido por esse buraco negro, então esses centros de galáxias viram ativos, né, e soltam assim uns feixes de partículas relativísticas e radiação gama, e normalmente são umas galáxias bem distantes, e por isso elas no começo receberam o nome de quasar como uma coisa quase estelar, né? Hoje em dia se sabe que é uma galáxia inteira, mas na época não se sabia, parecia uma estrela, mas não era. Então começou a se chamar de quasar. E o nome ficou. Então esses são estrelas mortas, né? Ou corpos celestes que viram das estrelas mortas. Aqui embaixo no meio a gente pode ver aquela famosa foto que foi feita ano passado. Finalmente conseguiram gravar, ou seja, fazer uma foto de buraco negro, né? Esse é um centrinho assim de uma coisa bem maior. Existe um vídeo assim
na internet, que eu já vi até nas notícias tchecas, assim, para povo comum, né? Que mostram como elas se aproximam, né? Que no começo tem uma coisa brilhante, depois penetra para dentro, tem aquele feixe, penetra mais perto até chegar a essa foto, né? Então essa é um avanço enorme que elas conseguiram, na verdade, fotografar não o próprio buraco negro que estava lá no centro, né? Dessa figura que tem nome M86, porque esse é justamente o nome daquela galáxia, mas conseguiram fotografar, de fato, aquele anel adjacente a buraco negro ativo, né? Bem, se a gente sobe assim, das estrelas, né, então a gente chega a um tipo de sistema planetário, né? Assim, se a gente aumenta o tamanho do escopo. Então, as estrelas podem ter em volta corpos celestes que as orbitam, né? Então, esses corpos celestes podem ser classificados como planetas, como a gente pode ver aqui à minha extrema esquerda, esse nosso sistema solar, onde ainda no finalzinho tem a foto, ou seja, incluído o Plutão, que já não é mais considerado assim, um planeta, apesar que o chefe superior da NASA ainda tem fazendo o esforço que o Plutão deveria ser reclassificado. Só que, assim, 2006, em Praga, no meu país, né, no capital do meu país, onde também nasci. Então, foi um congresso astronômico que finalmente definiu o que é um planeta, né? Então, foi dito que o planeta é corpo celeste que é tão grande, né, que se arredonda por pressão exercida por gravidade. É uma condição. E segunda condição que nem sempre está sendo mostrada é que aquele corpo celeste tem que limpar o caminho da órbita, né? Que o Plutão não conseguiu. Porque o Plutão, na verdade, anda no cinturão do Kuiper, né? Então ela não conseguiu limpar o caminho onde ela orbita. Então por isso foi rebaixado para tal chamado planeta anão. Planetas anões a gente pode ver à minha esquerda, no meio dessas três figuras, né? Esses são os mais conhecidos, sim? Ceres, o Plutão próprio, né? O Haumea, que assim, gira tão rápido que virou, assim, parece um ovo, né? Apesar que que é mais simétrica, mas é um ovoide, né? Também é Makemake, mas de longe não é a lista completa, porque se vocês, por exemplo, na internet vão ver aquele seriado científico, assim, em inglês, não vi dublado, que é V101. Então ele fala, esse jovem fala muito bem sobre esses planetas anões, né? Fala sobre Eris, fala sobre Haumea, fala sobre Vesta, fala sobre Sedna, que não estão aqui na lista. Ainda existe um planeta anão que se chama Goblin, ou seja, tem apelido de Goblin. E tem mais, né, que ainda aguardam assim, confirmação. Além desse, né, então os planetas podem conter as luas. A gente tem, no nosso sistema solar, a gente pode encontrar mais do que 200 luas, né? Ultimamente até foram achados 20 luas novas, assim, em volta do Saturno. Então ele ultrapassou com o número de luas até o Júpiter, né? Porque agora tem mais do que 90 luas. A maioria são pequenininhas, né? Mas aqui em cima de mim a gente tem alguma, assim, visão básica das luas maiores, assim, colocando assim,
as colunas correspondem ao planeta, né? E as linhas mostram várias luas que são um pouco maiores, né? Exceto que até o Marte tem mencionado, né? As duas luazinhas que são bem pequenininhas, né? Então, bem no centro, aquela lua amarela, né? É o Titã, que é a única lua que a gente conhece que tem atmosfera densa. Na verdade, ela é mais densa do que na Terra, porque chega a 1,4 atmosferas. Então, é coisa interessante, só que é tão gelada que a água lá é pedra, então a vida lá, se tiver na superfície, vai usar água mais como material de construção da casa do que como ambiente. Então, além das luas, a gente precisa também contar que uh, tem restos assim, da formação do sistema solar que não acreditaram se há algum outro corpo celeste maior que a gente mencionou até agora, né? Então, a gente pode encontrar asteroides e cometas. Os asteroides se encontram naquele cinturão de asteroides, né, como ela se chama, que fica entre Júpiter e Marte. E provavelmente por causa disso Marte é menor, porque Júpiter não deixou que ele acredita mais material, mas era tão longe que não acreditou no Júpiter, virando um cinturão de asteroides, que é bem mais provável do que aquela outra teoria que é um planeta assim estraçalhado, né? Porém, esse também não é totalmente descartado. Mas não é o único cinturão de asteroides, né? Além do Netuno, aonde se encontra justamente o Plutão, a Eris, Sedna e sei lá, esses planetas anões, né? Makemake também. Então, existe um cinturão de Kuiper, como a gente chama pelo descobridor, que é imediatamente à minha esquerda, né? Aquele anel. E ainda em contorno desse anel, ainda tem uma esfera que a gente chama nuvem de Oort, que provavelmente é a fonte de cometas, né? Que a gente vê de vez em quando passando assim para dentro do sistema solar. Esse é assim muito longe, né? Sim, eu sempre estava interessado quando se fala, por exemplo, aonde chegou Voyager 1 e 2, né, que estão saindo do sistema solar. Então, eles não entraram ainda na nuvem de Oort. Eles estão saindo da influência do Sol, assim, tipo, eles estão passando heliopause, né? Mas a nuvem de Oort é ainda mais longe, ela se estende até uma considerável distância, assim, a próxima Centauri, né? Que é 4 anos-luz. Fora, aí essa nuvem de Oort pode chegar, assim, a 1 ano-luz, tá? Então, esse a gente vai ainda esperar que os Voyagers conseguem chegar lá. Bem, então esse é mais ou menos, assim, os componentes que um sistema planetário poderia ter, né? Então, sistemas planetários são agrupados assim com as estrelas assim via interação gravitacional com outras estrelas que todo mundo junto roda, ou seja, orbita um centro, né, de um conjunto maior que a gente chama de galáxia, né? Tem vários tipos de galáxias, né? Como a gente pode ver à minha esquerda, que foram já classificados em vários assim, conjuntos, como a gente pode ver na parte superior desse slide, né? Onde à esquerda tem as galáxias elípticas e à direita tem aqueles 3 ramos de galáxias espirais, né? Que são ou com barra, ou sem barra, ou assim,
com poucos braços ou com muitos braços, né? Então, tem essa. À minha esquerda tem alguns exemplos, né? Que primeiro sim, aquela galáxia elíptica com barra. Se vocês estão curiosos porque de fato se forma essa barra, eu recomendo que vocês entrem na Wikipédia, assim, vendo assim, o termo de galáxia, e lá tem, de fato, mostrado um vídeo que simula o movimento assim das estrelas naquele campo gravitacional que forma, de fato, esses braços, que na verdade tem até velocidade de rotação diferente, o perfil de rotação diferente, aumentando assim o raio, né? Dependendo do raio do bojo, do centro galáctico. Então as estrelas entram, saem, e assim esse movimento pode terminar em formação dessa barra. Então eu recomendo que vocês vão ver ali na Wikipédia. Do lado tem ou seja, outro tipo é aquela elíptica, que a gente poderia ver assim como a cesta, na elíptica é no meio, embaixo, né? Então é uma galáxia que não apresenta os braços, pela evolução das galáxias, né, que elas sofrem colisões, então se se funde uma galáxia espiral, que normalmente é mais jovem, né, com uma outra grande, também espiral, elas normalmente, essa colisão provoca uma enorme formação estelar que exaure o material. Então a taxa de formação de estelar cai bruscamente, então não se apresentam aqueles braços, né? Pode ter também uma galáxia lenticular, que é do lado direito daquela elíptica, né? E além disso pode ter também alguma galáxia tipo irregular, né? Na maioria dos casos não é uma galáxia, mas é um conjunto de galáxias que está colidindo, então perdeu aquela característica normal, né? Porém, apesar que eu já uma vez achei, mas perdi a figura, que pareceu que tem uma galáxia irregular, mas assim, no formato que parece que está colidindo com alguma coisa, mas aquela outra coisa é invisível, né? Aí para mim parece que é uma colisão entre galáxia normal, né? Assim, como a gente conhece, com massa bariônica e matéria escura, com uma que é totalmente formada por matéria escura, né? Então, são galáxias. Acima de mim tem uma figura que mostra que as galáxias, parece que todas, apesar que a gente não tem, por enquanto, confirmação, parece que todas têm um buraco negro maciço, né? E já surgiram teorias que poderia ser o resto daquelas estrelas da terceira população, né? Ou seja, primeira geração, que eram enormes, poderiam chegar a 1000 massas solares, viveram tempo curto, viraram buraco negro, que depois aglomerou mais massa, e esse foi, de fato, um início de formação, sim, de galáxias, né? Tá, esse é assunto muito mais complicado, mas eu estou assim, só tocando para a gente também saber por que existem galáxias. Então, essa galáxia acima de mim tem o buraco negro ativo, então solta aqueles feixes assim, no eixo da rotação da galáxia, né? Bem, galáxias ainda se agrupam em dois conjuntos maiores, né, que a gente chama aglomerado ou superaglomerado de galáxias.
À direita tem duas figuras que mostram. Acima é uma foto assim visível, né, de um aglomerado que se chama Abel 1689, né? O Abel classificou, de fato, esses aglomerados. Então o catálogo contém esse nome dele, né? E é um número assim do aglomerado. A minha imediata esquerda tem foto que mostra se, que junta assim, a parte visível e parte assim, dos raios gama, né? E mostra que entre as galáxias tem gás que é super quente, né? Que chega a milhões de Kelvin. Por isso ela emana assim, a radiação gama e não visível, né? Então, as galáxias, ou seja, os aglomerados de galáxias são ainda ligados gravitacionalmente, assim, as galáxias dentro do aglomerado. Além disso, como a gente pode ver assim no mapa, à esquerda, né, tem esses aglomerados se ainda aglomeram para superaglomerados. Esses aglomerados, se a gente pode ver assim, no centro daquela parte superior desse mapa, né, como um conjunto mais amarelo, né, dá para ver vários tipos. Então a gente passa para o próximo slide, então a figura se repete. Esses aglomerados parecem que se concentram assim em uns lugares de estrutura maior das todas que a gente por enquanto achou, que a gente chama de rede cósmica, né? E o que se pensa sobre isso é, de fato, a rede cósmica da matéria escura, que atrai gravitacionalmente, de fato, esses superaglomerados, né? Então, aqui em cima de mim é uma imagem resultante assim daquele programa Millennium, né? Que juntou assim uma gama de dados e tentou de fato rodou um modelo como o universo a partir assim da radiação do fundo, aí de um monte assim de constantes físicos e tal, como o universo poderia se desenvolver. Ele corresponde muito bem àquele mapa à esquerda, né? Então ela é bem realista. Mas eu coloquei aqui a figura para a gente ver que de fato a rede que foi simulada, mas tem também figuras, assim, que quando eu vou falar sobre isso nas aulas posteriores. Então, eu tenho uma foto que é bem parecida com esse modelo, mas foto é real, né? Assim, do que a gente pode observar no universo. Então, a gente pode ver que, de fato, existe uma rede de filamentos que se encontram numas interseções. E esse parece que lá tem maior concentração de superaglomerados, né? E menor naqueles filamentos. Entre essas estruturas filamentosas tem uns vãos onde praticamente não tem nada, né? Então, essa é a estrutura maior das todas, né? Chega a 300 megaparsec, assim, acima dessa grandeza, a gente, por enquanto, não reconheceu uma estrutura superior. Tá? Então, eu terminaria a aula aqui, porque chegamos à maior estrutura que a gente poderia observar, e a gente se vê na próxima aula. Eu ainda não sei se eu vou ou não vou conseguir gravar aquela aula assim da cosmologia. Vou tentar, provavelmente eu vou dividir em duas partes, porque eu não vou conseguir falar tudo isso assim em 2 horas, porque eu não sou o meu colega cosmólogo, né? Eu sou da outra área, então eu vou demorar muito mais, assim, ou talvez nem vou gravar, vocês vão observar lá na Tidia, porque ele documentou muito bem nos slides do que ele estava falando. Bom? Então, até a próxima aula
e ficam todo mundo bem. Tchau.